passar para Portugal e para o cinema, mais centrado mesmo no cinema português contemporâneo. Eu agradeço muito, se eu estiver falando muito rapidamente, me digam, por favor, tá? Porque às vezes não temos bem noção quando falamos. Exatamente. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite para estar aqui convosco. Tem sido excelente, os debates têm sido todos fabulosos. Muito obrigada. No contexto do cinema português contemporâneo, a palavra censura não terá a mesma conotação que teve durante o Estado Novo Português, em 1934, 32, desculpa, em 1972. No entanto, realizadores e pensadores da sétima arte nacional portuguesa, como João Mário Grilo ou João Botelho, não deixaram de usar esta palavra, nomeadamente no que respeita a uma determinada censura económica, que continua a castrar muito a criação e a produção cinematográfica. Não é preciso. Esta violência financeira acaba mesmo por roubar, entre aspas, a criatividade. Desde cedo, os regimes totalitários se aperceberam do poder do cinema e como este era perigoso e uma poderosa arte de massas. Por isso, tentaram manipulá-lo, usando-o para fins políticos ou então apropriando-se dele, não é? Ou através da censura. Deleuze dizia mesmo que, neste sentido, o cinema é a pior das artes, já que é aquela em que é mais fácil proibir o artista de criar. Em Pequena História do Cinema Português, um dos textos compilados sob o título O Cinema da Não Ilusão, o professor e realizador João Mário Grilo chama a atenção para um novo tipo de censura que, passados tantos anos depois do Estado Novo Português, continua a existir. Ainda que o autor não se sistematize com esta configuração, através da sua argumentação, podemos alegar que esta nova censura se estrutura em três maneiras diferentes, que estão interligadas entre si. Esta censura estrutura-se, em primeiro lugar, pela hegemonia americana, e quando eu falo aqui em americano, é o cinema norte-americano, sempre Estados Unidos da América. E através desta hegemonia americana, embora esta hegemonia não é de todo recente, mas começa a ganhar novos contornos atualmente. E os seus efeitos, portanto, é o segundo tópico, os seus efeitos desta hegemonia nos sistemas de distribuição, exibição e produção que acabam por acontecer. E, por fim, a forma como o Estado, as leis e o sistema político lidam com esta hegemonia. Tem muito a ver com a explicação do professor Paulo Cunha ontem. Portanto, esta parte foi muito bem estruturada e explicada ontem. Como refere João Mário Grilo, eu agora vou pôr porque assim todos podemos ver, durante décadas, sobretudo desde o final da Segunda Guerra, o cinema americano investe planetariamente na reprodução do seu próprio público, perante a passividade das instituições culturais europeias. O que se passa é que, ao contrário da Europa, o cinema americano é encarado, na América, como um setor verdadeiramente estratégico, tanto numa dimensão económica ou financeira, como enquanto dispositivo de colonização cultural. No estudo que estou a fazer aos processos de censura na Torre do Tombo, em Lisboa, tenho concluído, eu estou a estudar a fase final do Estado Novo Português, de 68 a 74, e tenho concluído que a maior parte dos filmes já nessa época era de origem americana. Os filmes que chegavam eram muito mais de origem americana. O realizador João Botelho denuncia que o sistema de regras criadas para proteger a arte cinematográfica está a ser agora aproveitado para um negócio. E que isto é muito grave. Que as leis dos políticos são regradas pelos consensos e pelo nivelamento por baixo. Que os próprios produtores não parecem muito interessados em produzir filmes mais baratos. Porque quanto maior for o orçamento, mais eles ganham, preferindo por isso uma equipa maior do que o realizador nem sempre precisa, em detrimento de mais tempo de rodagem, e que finalmente, por todas estas razões, a ideia de inventar um novo modo de produção vai ser cada vez mais contrariada no futuro. Vamos ver como ele diz, é evidente que não é fácil. Quanto mais violento e independente é o cineasta, mais as portas se fecham.
há uma tendência, há uma corrida para destruir essa liberdade, embora a única verdadeira censura seja a económica. A contrariar este novo tipo de censura de que hoje se continua a falar, no que ao cinema português diz respeito, surge a diversidade e também a liberdade com que, apesar de tudo, se continua a filmar em Portugal. A heterogeneidade que nos caracteriza ao introduzir um grão de areia neste sistema terá de forçar as instâncias da distribuição e da exibição à recusa da colonização por parte do cinema norte-americano e desta ideologia industrial que está por trás dela, rejeitando um futuro homogéneo, hegemónico e seguramente triste, se não se der oportunidade ao cinema português. Quanto à autocensura, retomando o artigo e a aula em videoconferência, eu defendo igualmente que continua a existir hoje em dia no cinema português. Embora a autocensura tenha existido de forma explícita durante o Estado Novo português e em épocas anteriores da história de Portugal, sem dúvida continua a existir. E isto muito também, porque se olharmos para este texto, pequeno texto de Wollenbach, e substituirmos a palavra texto por discurso fílmico, devemos ler. Todo o texto é um intertexto. Neles estão presentes outros textos, em níveis variáveis, com formas mais ou menos reconhecíveis, os textos da cultura anterior e os da cultura circundante. Qualquer texto é uma nova trama de citações passadas. O intertexto é um terreno geral de fórmulas anónimas, de origem raramente localizável, de citações inconscientes ou automáticas fornecidas sem aspas. De qualquer modo, o que se constrói, em qualquer contexto de criação, resulta sempre de uma atitude de encenação por parte de quem escreve ou realiza, salientando certas zonas nas quais se utiliza uma luz deliberadamente dirigida. Um dicionário da língua portuguesa, para além de referir que censurar significa criticar, condenar ou repreender, que a censura consiste num exame crítico a que se sujeitam certas obras antes da sua publicação, do qual pode resultar a sua interdição, acrescenta que em psicanálise esta palavra se refere a uma função de defesa contra pulsões perigosas repelidas para o inconsciente ou para os sonhos. Mais devagar. Obrigada, Miriam. Estou entendendo. Obrigada por chamar. Pois, eu também tenho a preocupação de pôr um PowerPoint, sempre ajuda mais, não é? Ajuda mais a ler também, mais fácil. Sigmund Freud, no seu ensaio A Interpretação dos Sonhos, relaciona o sonho com a literatura, defendendo que, apesar de pertencerem a diferentes esferas do conhecimento, partilham importantes aspectos comuns no campo da censura. Embora esta relação se refira à literatura, muito mais reveladora é se estabelecermos a ligação entre o sonho e o cinema, porque partilham entre si os mundos, as expressões, os imaginários do desejo. Este ensaio revela o caráter dialético da censura e da autocensura, que vem determinado pela contradição entre ocultação, disfarce por um lado e descoberta, revelação por outro. Esta dialética está relacionada com o facto de que o sonho e a literatura, e também o cinema, desejam expressar questões indecentes, entre aspas, mas que não podem fazê-lo de forma explícita, devido às suas próprias instâncias de censura. Paradoxalmente, para que isso suceda, tem de recorrer a mecanismos de camuflagem. A censura inibe a comunicação, mas estimula também a imaginação, ao obrigar, através da autocensura, a procurar a melhor maneira de enganar. Ou seja, é precisamente a interdição que incita a imaginação a opor-se a essa mesma interdição. E, de facto, não deixa de ser irónico que seja graças a estas maneiras de tentar eludir a censura que surjam grandes obras-primas mundiais, como o Viridiana de Buñuel de 61, por exemplo. De qualquer forma, embora a censura seja um fator inibidor da comunicação, a verdade é que acaba sempre por passar a mensagem, de uma maneira ou de outra. Podemos talvez pensar que o processo comunicacional perante o sistema censório se assemelha muito ao sistema de contrabando. Para fazer passar a mercadoria proibida, existem, como refere Freud neste mesmo ensaio, duas formas diferentes de camuflagem, que podem ser consideradas complementares: a condensação e a deslocação.
A deslocação consiste em projetar um conceito conceptual para a periferia ou o exterior. Ao que é deslocado, Freud denomina o estranho familiar, aludindo ao que é muito nosso. O estranho familiar. Mas eu já vou passar. É das Unheimliche, em alemão. Das Unheimliche, exatamente o uncanny, que é o estranho familiar. Algo que é muito nosso, mas que nós tentamos afastar, temos um pouco de receio ou de vergonha em assumir. Relaciona-se com a necessidade de procurar doar uma casa no seio da estranheza, que é nosso, mas que nós temos um bocado de vergonha de ir lá, talvez. Então, na minha opinião, os filmes portugueses referem muito e traduzem muito bem este sentimento, que é o Penildo, a Virgem Mãe, de Manuel de Oliveira, e o Rio do Ouro, de Paulo Rocha. Em Penildo, a Virgem Mãe, 75, de Manuel de Oliveira, o realizador adapta uma peça de José Régio e transporta para todo o ambiente do filme uma sensação de mistério, na qual a casa assombrada acaba por envolver todas as personagens e causar um ambiente claustrofóbico que as invade. E no Rio do Ouro, de Paulo Rocha, o Rio do Ouro de Paulo Rocha, como se diz agora, ele centra-se muito em manifestações da cultura popular e em tradições orais arcaicas desta mesma cultura, para tentar traduzir esta mesma sensação de termos pagãos primitivos que nos oprimem e que voltam de repente. Quanto à condensação, esta verifica-se quando fazemos construções da parte pelo todo. E a simbolização quer dizer a redução da concentração de um amplo contexto a um pequeno denominador. E isto é muito explícito nos filmes O Mal Amado, Fernando Matos Silva, de 73, e também no filme Os Grandes Costumes, Alberto Seixas Santos, de 75. Nestes filmes, as personagens masculinas, os pais de família, podem ser entendidos como Salazar e as próprias casas como Portugal. Dá para fazer bem essa transposição. No meu artigo, um dos principais objetivos foi mostrar como estas formas de autocensura continuam a influenciar o cinema português atual. E para além disto que eu já referi, de certa maneira continua a existir em todos nós, um dos motivos principais para a sua prevalência explica-se pela própria censura que vigorou ao longo de todo o Estado Novo e que forçou o olhar dos realizadores a formar-se pela metáfora. O cinema produzido durante o Estado Novo, como refere Luís de Pina, o deixa de interrogar, deixa de refletir a verdade da vida portuguesa. Assim, o cinema português ficou para sempre marcado pela elipse. É só para pôr. Pela metáfora, pela alusão, pela elipse. É que foi sujeito ao longo de todo o Estado Novo, de 32 a 74, e que obrigou à necessidade de autocensura, ajudando a explicar porque é tão difícil para o público português, ainda hoje, aceitar e gostar da cinematografia nacional. Pode ajudar, pode não ser um dos únicos fatores. O cinema, pois, em aceitar exatamente. Embora esta tendência esteja a mudar atualmente, como ontem também o Paulo Cunha referiu, por exemplo, o filme Adão e Eva, de Joaquim Leitão, foi um grande sucesso em 95, ou a produção atual de 2013, A Gaiola Dourada, que é uma luso-francesa, também foi um grande sucesso. O facto de os espectadores portugueses não poderem aceder ao que se passava de inovador na Europa e no mundo em geral fez muito com que a cinematografia portuguesa fosse prejudicada. Por exemplo, o facto do espectador nacional não poder aceder aos filmes da novela francesa, ao Truffaut, ao Godard, fez com que a maioria dos espectadores não entendessem o tipo de linguagem que estava a ser representado pelo Paulo Rocha e pelos realizadores do cinema novo português. De facto, não admira que ainda hoje a grande maioria do público não consiga entender muitas vezes o próprio cinema nacional. A censura ao cinema provocou um gravíssimo déficit de cultura cinematográfica em Portugal. Após o 25 de Abril, surgiu a tendência de tentar, através dos documentários, revelar tudo o que não podia ter sido dito até então, mas o cinema continua um pouco elítico e um pouco difícil mesmo, às vezes, de entender. No Congresso Internacional, que foi realizado em novembro pelo grupo português, é interessante porque eu pude comprovar que este é um aspecto também comum a Portugal e ao Brasil, e sobretudo pela fala da professora Leonora Sousa Pinto,
que demonstrou também que no próprio cinema brasileiro atual há dificuldade das gerações mais jovens aceitarem esse cinema e acharem que é ruim, que não está bem feito, em aceitarem, tal e qual como se passa um pouco em Portugal. A dificuldade em produzir um cinema claro e acessível é traduzido de modo exemplar pela dificuldade como alguns realizadores portugueses têm ainda hoje em filmar cenas de sexo e beijos na boca na cinematografia portuguesa. Ainda hoje se nota isso, embora cada vez mais isso vá sendo ultrapassado, como por exemplo no filme, que a Miguel já viu, já sei, O Sangue do Meu Sangue, em que as cenas são bastante explícitas, as cenas sexuais são bastante explícitas. Assim, em todos os filmes portugueses, antes, durante e após o Estado Novo, existe esta tensão entre o entredito e o interdito, entre aquilo que é revelado e aquilo que não é revelado. E há uma constante tendência no cinema. Podemos também constatar que os paradoxos são uma realidade na censura, para retomar o que a professora Cristina Costa ainda falou hoje de manhã sobre a ambiguidade dos sistemas da censura. Isso é muito verdade, até porque antigamente o que era proibido era o corpo nu, cenas amorosas. Hoje em dia, se por um lado também é no Facebook, como a professora hoje também falou, ela também falou, nós podemos ver que acontece também muito a tendência de proibir histórias românticas, o sonho idílico e mais apostar em cenas de sexo, em cenas de violência, porque isso é que dá lucro, em vez de tentar ouvir o que a alma do autor ou do realizador quer exprimir. E isto não apenas no cinema, mas também na literatura, em todas as formas de expressão artística. Assim, podemos pensar mais uma vez que esta questão de será que devemos acabar com deixar que todos falem, que todos expressem, é a tal questão da regulamentação que a professora também falou. Eu penso que não vai provocar nunca o caos. Temos é que ter atenção, o poder sabe, lá está, para retomar o que eu disse no início, o poder sabe do poder do cinema, porque o cinema é uma arte eclética que expressa todas as culturas, todas as religiões e expressa o pensamento livre, ou deseja expressar sempre o pensamento livre. A propósito disso, eu gosto muito desta frase e que também explica isto que eu acabei de dizer do poeta francês Pierre Emmanuel, que se questiona se as pessoas que leem poesia são tão raras, por que razão é que os tiranos se apressam em mandar prender os poetas? O pensamento tem de ser livre. E só para terminar, gostava muito de vos falar de um filme que estreou em 2013 em Portugal, que me marcou bastante e que tem tudo a ver com esta questão do poder do pensamento e da importância de pensarmos livremente, que é o filme da Hannah Arendt. Não sei se já estreou cá, na Margaret von Trotta. E é magnífico, porque faz-nos pensar, ela ao falar naquela questão que retoma muitas origens do totalitarismo, mas ao assistir ao julgamento do nazi Adolf Eichmann, ela percebe que o mal se tornou banal, porque nós passamos a ser funcionários num sistema, apenas funcionários num sistema. E a humanidade deixou de existir nesse sentido. Desde Aristóteles, que o pensamento é estarmos sozinhos, desde aí que ele teoriza que pensar é estar sozinho consigo mesmo. A partir do momento em que nós não conseguimos estar sozinhos connosco mesmos a pensar e temos que obedecer a sistemas kafkianos, burocráticos que inibem a nossa liberdade de pensamento, deixamos de ser humanos e o mal torna-se banal. E o problema maior é que as utopias podem tornar-se realidades. Obrigada. Quais os critérios para o financiamento de produções artísticas pelo Estado português? Existe nesses critérios a visibilidade midiática para financiamento público de produções artísticas e as produções experimentais e de orçamentos menores que não dão visibilidade, como que conseguem financiamento? Existem restrições a conteúdos dessas produções? Tem a ver com os filmes para Bragança e os filmes para Paris. Infelizmente ainda, eu penso que continua a existir muito esse critério. Daí, mais uma vez, refiro-me ao realizador português António de Macedo, que sempre viu recusados subsídios para o financiamento das suas obras. É mesmo como se houvessem critérios que muitas vezes são ambíguos, continuam a ser ambíguos, às vezes não se percebem muito bem porquê, mas alguns filmes
são realizadores consagrados, são sempre apoiados, como Manuel Oliveira, vem sempre ser apoiado, ou então filmes que são sucessos de bilheteira, pronto, logo é isso, ajuda logo a que haja financiamento também. Então é um pouco um sistema, por vezes, um pouco talvez injusto, para quem olha assim de fora, não é? Em relação às produções menores, eu penso que aí há esperança, até porque a partir do ano 2000 houve um grande surgimento de produções, sobretudo documentários. E isso é muito interessante, porque tem a ver com as novas tecnologias, as facilidades com a animação, os modos de filmagem também são mais portáteis, são mais acessíveis, e penso que isso está a ser ótimo, ajuda muito a divulgar essas primeiras obras, essas curtas-metragens, os documentários, e os próprios realizadores já consagrados também continuam a produzir, e isso continua a ser muito, muito bom. Eu não tenho uma visão negativa nesse sentido, tenho uma visão positiva.